Gente, tudo bem? Como vocês devem ter visto ontem nas redes sociais, nós tivemos uma decisão muito perigosa, uma decisão nada comemorada do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo ou sobrestando todos os processos que tratam de pejotização, que tratam de profissionais que prestam seus serviços através de uma pessoa jurídica. É uma decisão muito complicada, né? Uma decisão muito perigosa, mas a vida é uma caixinha de surpresas e hoje mesmo, com esse olho, com esse conjuntivite aqui, eu vim falar de um assunto extremamente importante para quem advoga para entidades sindicais, para quem advoga para empresas que possuem muitas ações apresentadas por entidades sindicais e tratar de um assunto que é extremamente importante aqui para o escritório. Gente, a notícia é boa, a notícia é excelente. No dia 10 de março, o plenário, o Tribunal Pleno do Tribunal Regional da 8ª Região, nosso querido TRT8, aprovou a súmula 67, resolvendo assuntos importantes sobre execuções de ações coletivas apresentadas por sindicatos. Gente, até então, nós tínhamos algumas controvérsias significativas sobre o sindicato pode apresentar uma ação, uma execução plurima ou uma execução coletiva? Primeira resposta, pode ou não pode? Segunda resposta, o advogado do sindicato que apresenta ação coletiva, que depois apresenta execução individual, tem direito aos honorários, essa verba importante de natureza alimentar ou não? Ou o artigo 791 da CLT, alterado pela reforma trabalhista de 17, não estabeleceu isso. Quando esse sindicato vai ter direito a esses honorários? Gente, o assunto era bastante controverso. De modo geral, a súmula, a redação da súmula, ela evidencia um entendimento majoritário, mas para gente que assessora entidades sindicais, é muito importante ter uma súmula, porque nós tínhamos, sim, infelizmente, vários entendimentos contrários ao reconhecimento de honorários, por exemplo, ou a possibilidade de apresentação de execuções coletivas e assim por diante. Mas eu quero ler para vocês. Depois eu vou ver se a Voz da Consciência, nossa social media, consegue colocar o texto aqui para vocês, mas súmula 67 do TRT8. Direitos individuais homogêneos, sentença genérica, execução e liquidação, honorários advocatícios. Item 1, olha que coisa linda e maravilhosa. A execução e liquidação individual e coletiva. A execução e liquidação individual ou coletiva. Pode coletiva, hein, doutores? Autoriza a condenação da parte executada em honorários advocatícios sucumbenciais. Então agora, quando qualquer advogado apresentar uma execução individual decorrente de ação coletiva, é assegurado o direito de honorários advocatícios. Olha, a nossa verba alimentar está assegurada. Que felicidade, vamos comemorar isso, né? Mas por que isso? Porque nós tínhamos, infelizmente, alguns entendimentos, principalmente no primeiro grau, algumas varas de Belém, mas outras varas do interior, que falavam que nós, advogados, não tínhamos direito a esses honorários, por mais que nós executássemos os valores, por mais que fosse uma ação autônoma, de certa forma, eles falavam, não, o 791 ele não estabelece, portanto, eu não posso estabelecer. Agora está assegurado. Nosso pedido, vamos fixar os honorários acima dos 5%, né? Mas agora cabe. Primeiro ponto, grande vitória da advocacia. Segundo ponto, os sindicatos e os legitimados, que tratam o artigo 82 do CDC, podem propor execução individual ou coletiva da sentença genérica. Gente, imaginemos uma execução que determina o pagamento de intervalo intrajornada para os trabalhadores. Eu tenho 100 trabalhadores. Será que eu tenho que apresentar 100 execuções, cálculos parecidos, salários parecidos? Será que o sindicato, o legitimado, ele não pode apresentar uma execução plurima ou coletiva? Pode. Súmula 67, inciso 2º, está falando que pode. Sindicatos podem sim. Sindicatos e outros legitimados podem propor execução individual ou coletiva. Por que isso, mano? Nós tínhamos muitos entendimentos, muitas decisões que determinavam que nós não poderíamos apresentar execução plurima ou coletiva. Ou seja, é tudo individualizado a partir da súmula 35 do TST. Agora, pelo menos esperamos que essa controvérsia esteja relativamente finalizada. Terceiro item, o vídeo está ficando longo, mas tá legal, tá? Tem que falar. Os sindicatos e as associações, ainda que autores
da ação civil coletiva geradora da sentença genérica só tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais se promoverem a execução e liquidação do título. Tá, gente? Qual é essa situação aqui? O fulaninho apresentou uma ação coletiva, o Dr. Luan apresentou ação coletiva, a ação coletiva foi conduzida durante anos por algum sindicato. Quando transita em julgado, um outro advogado, uma outra pessoa, pega esse título coletivo, vai atrás dos substituídos e apresenta as execuções individuais. No tribunal havia algum debate se o autor da ação coletiva, ou seja, o representante do sindicato na ação coletiva, teria ou não que ficar com esses honorários da execução. Aqui está pacificando o entendimento majoritário do tribunal de que o advogado da execução é quem vai ter que receber os honorários sucumbenciais. Entendimento, a nosso ver, correto. Não temos nenhuma objeção. Gente, essa súmula ela foi aprovada agora, no dia 10 de março de 2025, através da resolução número 20. Ela decorre de um PROAD, de um procedimento administrativo que iniciou em 2023, final de 2023, em processos execuções que estavam sendo conduzidas pelo grande sindicato dos bancários, com a atuação do grande escritório da doutora Mary Cohen. Então, é uma grande vitória para a advocacia. Eu encaro a 67 como uma vitória para a advocacia. Agora, a advocacia sindical nem se fala. Nós tínhamos, sim, que enfrentar vários entraves para poder assegurar o direito de honorários advocatícios, de honorários sucumbenciais na execução. Ao nosso lado, temos outros grandes escritórios que estavam nessa pauta, que batalhavam para que isso fosse pacificado. Nós já tínhamos ventilado a possibilidade de instaurar um IRDR sobre o assunto, mas agora o assunto está ou tem que estar pacificado. Minha última observação em relação a isso, gente, é que a partir do CPC de 2015, né, estamos fazendo 10 anos, que fortalece os precedentes, o nosso entendimento é que sim, os magistrados, a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau daqui do TRT da 8ª Região está vinculado a essa súmula, tem que seguir. O artigo 926, o artigo 927 do CPC estabelece isso. Especificamente, o 927 fala que os juízes e tribunais observarão, inciso 5º, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, portanto, primeiro grau, segundo grau está vinculado sim. Mas é uma grande vitória, mas a gente também precisa ir além. Nós precisamos batalhar por honorários justos, por honorários fixados de uma maneira adequada. Ainda é muito triste, ainda é muito perigoso que todas as vezes que os honorários sejam fixados, eles sejam fixados no mínimo legal de 5%. Então é importante sim que a advocacia se mobilize para que a gente consiga assegurar pelo menos 10% em equalização ao CPC, porque de fato isso aqui é uma natureza. Nós precisamos relembrar que a advocacia é atividade essencial, a administração da justiça, nós precisamos ser valorizados sim enquanto advogados. A advocacia sindical precisa ser valorizada, valeu a pena se prolongar aqui. Uma grande súmula, tá? Parabenizo a administração do tribunal, já na nova administração que aprovou esse grande enunciado, um enunciado que tem muita relevância para a jurisprudência do tribunal. Parabéns ao tribunal, parabéns a todos os escritórios envolvidos, parabéns a todos os sindicatos envolvidos. Uma vitória, depois de um dia ontem complicado, uma vitória para ser comemorada. Grande abraço a todos.